pior time da história do Internacional, cara. Não, você perde pro time bom, tá tudo bem, sabe? Você perdeu pro time bom, você perdeu pro time que, né, que jogou melhor. E olha o que fez, eu posso queimar livre, Deus queira que eu esteja errado. Cara, ele botou 4 volantes. 4 volantes. Ele botou. Ronaldo Giovanelli e Craque Neto reagem à eliminação do Corinthians para o Internacional. Mas antes de qualquer coisa, aqui embaixo tá chegando aí o Dia dos Pais e aqui embaixo nós temos uma aba de produtos preparada com todo carinho aí para você. Vai lá, dá essa moral para nós e dá também essa moral para nós também, deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal, que esse vídeo tá muito massa. Antes de qualquer coisa, perder para um time ruim desse, igual do Internacional, é inacreditável. Dos 2 jogos. Cara, o Fernando Diniz botou 4 zagueiros. Cara, ele botou, 4 meio-campistas no segundo tempo. Ranieri, Matheus Pereira, Carrilho, Alan, André que jogou, demorou para tirar o Garro. O Pedro Raul fez o gol, mas não dá, né? Mas tomou um gol que era uma bola defensável pelo grande goleiro que é o Hugo. Sai de uma competição e perde para um time ruim. Eu não tô falando do clube, tá? E quem gostou, gostou. Quem não gostou, que se foda. Cara, os 2 jogos, o que o Internacional fez? Teve uma chance, um erro de marcação do Mateuzinho e do Gabriel Paulista. O cara fez um gol, dando um chute no gol. O Corinthians ganhou o jogo. Poderia ter ganhado de 4. Absurdo. O Corinthians sair da Copa do Brasil pro Internacional. É o pior time da história do Internacional, cara. Não, você perde pro time bom, tá tudo bem, sabe? Você perdeu pro time bom, você perdeu pro time que, né, que jogou melhor. E olha o que fez, eu posso queimar livre, Deus queira que eu esteja errado. Cara, ele botou 4 volantes. 4 volantes. Ele botou. Rapaziada, era aquela coisa que eu sempre falei aqui. Tava fácil, a torcida pediu, a torcida fez. Mas quando você tem cara ruim no time, ele acaba jogando e acaba complicando. Só que também o Inter tinha mercado. E olha, com o mercado e um time ruim, fez a festa. Aqui não ganhou, mas ele foi à frente na competição da Copa do Brasil. E parabéns, sabe a quem? A torcida do Corinthians, que ela é valente, que ela não desiste, que ela empurra. Agora, Marcelo Paz está com você. Tem o Transferban, jogadores ruins, e você vai ter que fazer alguma coisa. E amanhã parece que, pelo que eu fiquei sabendo aí, só para todo mundo ficar atento, às 16 horas o Memphis vai vir para a Arena, aqui no nosso São Jorge, aqui, vai se apresentar novamente. Era para ele estar jogando. Então vai, Corinthians. Depois eu falo mais. Tchau. Tô aqui, ó. E não é que o Corinthians fez os 2 gols que precisava, mas tomou o gol que não podia tomar. Claro que a eliminação do atual campeão do torneio, ela não aconteceu em Itaquera. Ela começou no Beira-Rio, numa estratégia equivocada, numa falta de competitividade do elenco por lá, com muitas falhas individuais e de um Inter muito estratégico e eficiente que construiu uma vantagem em 3 minutos. E uma bela vantagem. Uma vantagem que deu ao Inter a possibilidade de administrá-la na Neoquímica Arena. Difícil, como seria. O Inter fechou os espaços, marcou e pouco ficou com a bola. E é fato que o Inter teria pouquíssimas chances para tentar fazer um gol e embolar o confronto. Pois não é que o Inter, nessa primeiríssima chance, aproveitou. Alan Patrick entre os zagueiros, Bernabei, que finaliza muito bem. E ali o Inter empatava o jogo no segundo tempo. E claro, ainda tinha jogo, 20, 30 minutos, para o Corinthians poder construir a sua classificação. Mas o Corinthians que faz um gol no primeiro tempo e que toma esse gol no segundo tempo, fez um gol, precisava de mais um, volta a precisar de mais 2 na reta final do jogo. Aí o Inter, obviamente, se retrai ainda mais, fecha os espaços, o Corinthians abandona qualquer convicção tática, porque ali era só coração para tentar alguma coisa, com o apoio da torcida, Gustavo Henrique de centroavante, as trocas do Fernando Diniz, e aí eu preciso falar uma coisa. Essa eliminação, ela também não tem a ver só com o que aconteceu no campo. Porque o Yuri Alberto se machucar é algo que você não controla. Agora, você ter substituto para isso, você dar recursos ao treinador, está na conta da direção. Que inclusive nem pode registrar jogadores, nem pôde contratar na janela por conta dos transfer bans. Aí o jogador que tinha para colocar em campo
tá num imbróglio danado e não consegue a renovação, que é o Memphis Depay, que estava no estádio, mas no camarote. O lugar dele era no campo. Não tinha substituto pro Yuri, não tinha mais recursos o Diniz, e aí no segundo tempo teve que alçar a mão do Jesse Lingard, do Dieguinho, de outros volantes, porque ele não tinha recurso para substituir o artilheiro do time. Então, a eliminação, ela tem muito mais camadas do que aconteceu dentro do campo. Olá pessoal, o Corinthians entrou na arena hoje contra o Internacional precisando fazer 2 gols de diferença para levar para os pênaltis ou mais de 2 gols para se classificar direto. Lá no Barradão, o Vitória entrou na mesma situação, precisando fazer 2 gols de diferença contra o Atlético Paranaense para ir para os pênaltis ou mais de 2 gols para se classificar direto. O Vitória fez 4-0, o Corinthians fez 2-1. O Vitória passou, o Corinthians caiu fora. Qual foi a diferença desses 2 jogos? Bom, o Vitória jogou bola. Vitória pôs a bola no chão, tocou, pôs velocidade, marcou pressão, teve ultrapassagem, tabela, chute de fora da área, pressionou o Atlético Paranaense enquanto não conseguia fazer os 2 gols. Quando fez os 2 gols, tomou um sufoco no final do primeiro tempo. 3 escanteios seguidas, que o goleiro fez defesas espetaculares. O Atlético teve que sair para buscar pelo menos um gol, para tentar classificar, ou se segurar o 2-0 para levar para os pênaltis, mas o Vitória não quis saber de nada. O Vitória foi para cima, meteu 4-0, eliminou o 3º colocado no Campeonato Brasileiro, sendo amassado pelo Vitória. Aqui na Arena do Corinthians, o Corinthians entrou em campo para cruzar a bola na área. O Fernando Diniz colocou o Pedro Raul lá de centroavante, jogador alto, e 300 bolas na área. Ganharam 3 vezes. Uma, o Gustavo Henrique cabeceou, o goleiro soltou e fez o gol de 1-0. Depois do empate do golaço do Bernabé, o Pedro Raul ganhou uma jogada e fez o gol. E antes ele tinha cabeceado uma bola fraquinha. Foram 500 cruzamentos. E o Corinthians ganhou 3 vezes a bola. Os melhores em campo foram os zagueiros do Internacional, que subiram de cabeça, ganharam 90% das jogadas. Saíram com dor de cabeça, porque o Fernando Diniz armou a estratégia maravilhosa de ficar cruzando a bola na área. Cadê a criatividade? Cadê o passe? Cadê a jogada de profundidade? Cadê a tabela? O Corinthians não jogou nada, gente. Não se iludam com a pressão que o time fez em campo, porque só foi cruzamento, só foi jogada na área, chuveirinho, coisa de time fraco, coisa de uma estratégia medíocre, coisa de um estilo de jogo pobre. O Internacional se defendeu, veio aqui com 2-0 nas costas, se defendeu o tempo todo, fez o papel dele, e o Corinthians ficou cruzando a bola na área, e foi eliminado. Então a diferença é essa: enquanto o Vitória jogou bola, o Corinthians cruzou na área. O Vitória classificou e o Corinthians foi embora. É isso aí. Você viu as reações aí do craque Neto, você viu aí também Ronaldo Giovanelli, você viu o Chico Garcia e também o Casagrande falando da eliminação do Corinthians para o Internacional. E você, torcedor, você viu esse vídeo, você viu aí o que o craque Neto falou, você viu o que o Ronaldo Giovanelli também mandou na lata, aí tecendo altas críticas aí à equipe do Corinthians, e também o craque Neto falando não somente da equipe do Corinthians, mas também criticando o Internacional. Para o craque Neto, o Internacional é o pior time da história, né? Apesar do Corinthians também passar por dificuldades e apesar também do Internacional não viver um bom momento, mas é um respiro aí para o clube do Internacional. E você, torcedor, o que você achou dessa partida? Deixe o seu like, deixe o comentário e também se inscreva em nosso canal.